bem-vindos a mais um podcast. Gente, que felicidade hoje. Hoje a gente tem um tema assim que eu já queria há muito tempo falar sobre isso. Um tema que meu maridinho lindo, Thiago, Tô muito gosta, animado para aprender hoje. Vai ser muito importante isso. porque é um assunto que eu acho que vai ser muito bom para todos os homens. Eles não têm muita noção do que é isso. E a mulherada vai vibrar com esse assunto agora. Então, sejam bem-vindos ao podcast Em Família. Pois é, estamos aqui muito felizes. Eu gostaria de agradecer a presença do Thiago. Meu papel hoje aqui é aprender junto com vocês. Temos duas convidadas hoje muito queridas e vamos ter a oportunidade de aprender. E esse assunto, para muitos homens, é que não faz parte do que eu conheço, o que eu preciso fazer. Mas o meu papel hoje aqui é não só aprender, mas também interagir e trazer alguma dessas percepções masculinas para esse assunto. Muito bem, então vamos apresentar as nossas convidadas, são duas, elas têm a mesma profissão. Então vamos apresentar a Juliana Separavic. Oi, Ju! Oi, Ju! A Ju tem 37 anos, ela é casada, é mãe de 2 filhos, ela é educadora perinatal, doula, consultora em aleitamento materno, que nunca imaginou que seria tão feliz e realizada na profissão. Que lindo, Ju! Obrigada, Muito Ju! obrigada por ter me convidado e por dar essa oportunidade para que eu possa compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês e com todas as pessoas que estão aqui acompanhando o podcast. Legal. Obrigada. Bem-vinda, Ju. A nossa outra convidada é a Cláudia, maravilhosa. Cláudia, Oi, bem-vinda também. Eu vou falar um pouquinho sobre a Cláudia. A Cláudia é doula, especialista em pós-parto e encapsulamento de placenta. Ela é consultora de amamentação, Mom Coach Life Certification. Ela é de Santo André, São Paulo. A Ju também é de São Paulo. De Santo André também, Santo né? André. As duas. Aham. 35 anos, 4 filhos, casada, morando aqui há 5 anos e trabalhando com humanização há 3 anos e meio. Gente, que currículo! Obrigada. Maravilhosa! Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre isso com a Ju. Sensacional. Vale salientar que as duas são amigas há muitos anos, né, gente? Muitos anos. Quantos anos de amizade já? Desde 1997. Então, não vou fazer conta, mas deve ser não. conta pra É muito caramba tempo, aí. já deu muito tempo já. Mas a gente não é de exatos. E nós viemos pra cá praticamente no mesmo mês do mesmo ano. Que dos legal, Estados Unidos. que Sim, legal. legal. E as duas doulas, vocês conversaram antes? Total, a De gente decidir? é formada pela mesma escola A gente de se doula. formou com a mesma equipe. Que legal, muito bom, gente. sim, Sejam sim. bem-vindas. A gente tem algumas perguntas. Tem um monte de coisa, gente, que eu tenho certeza, assim, que vai ser dúvidas que... A maioria das perguntas acho que o Thiago vai fazer. Eu Tenho muitas perguntas. Muitas. eu conheço a Ju e a Cláudia já faz algum tempo. Eu conheço a Ju desde que ela era solteira. Exatamente. E aí fui fotógrafa do casamento da Ju, fotógrafa da família dela, dos filhos, do parto. Eu fotografei o parto da última filha dela, da Paris, um parto lindo. Eu estava lá. Você também estava, né, Claudinha? Estávamos lá naquele parto. Privilégio. Um privilégio mesmo. Então, eu não sei se você estava lá como doula ou como amiga. Tava Na época, como doula. você estava como doula, né? Que eu sei que você estava ali dando suporte o tempo todo, mas eu não sabia se você já tinha esse certificado naquela época. Que legal, Ju. Olha isso. Que Foi um coisa privilégio. maravilhosa. Foi muito bom. Então vamos lá, gente. Vamos fazer a galera entender o que é uma doula. O que significa ser uma doula? Começa aí. Quer começar? Pior que as duas falam pra caramba e eu também. Vai Pois ser uma briga aqui. Então tá, então eu vou explicar um pouquinho sobre o meu trabalho, o nosso trabalho de doula. O nosso trabalho como doula é levar todo o conhecimento para que a nossa gestante e o companheiro da nossa gestante tenham a melhor experiência com respeito durante o parto. Essa é a definição de uma doula. Legal. Né? É ser a boca, sabe? É falar por eles quando eles não conseguirem falar naquele momento tão especial e tão sagrado que é na o raiz, nascimento dos filhos, né? Muito legal. Na raiz, a palavra doula significa a mulher que serve.
Então, a gente tá lá para servir. Tanto Melhor dando definição informação, tanto como suporte emocional, físico. Então, a gente tá lá não só para a mulher, mas para a família inteira. Eu acho que é legal ter essa informação inicial, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de que a doula é aquela pessoa que vai estar ali para um suporte, né? Talvez dar uma massagem na grávida, ou interagir com os médicos, mas pela definição que vocês estão dando, é muito maior que isso. Vai muito além. E é muito legal isso, porque eu vi você doulando a Juliana, né? E eu participei já, não sei quantos partos, já vendo a Ju doular outras pessoas. Então é muito legal, porque eu vi vocês trabalhando, gente, que legal. Muito legal. Na ação, muito bom. Então, o que uma doula faz? O que você acha, Thiago, que uma doula faz? Vamos ver o que ele acha, gente, pra saber como é que a galera que não entende também. Tendo a ideia agora, com essa primeira explicação que a gente teve, já abriu muito a minha mente, né? Mas se eu fosse grosseiramente falar, dizer, não, acho que é uma pessoa que, sei lá, que vai dar uma massagem, vai dar um carinho numa grávida, é uma pessoa que vai, sei lá, vamos dar aquele incentivo, vai, empurra. Dá uma palavra amiga ali. Ou então eu iria não sei, de novo, posso estar falando alguma besteira, mas a doula seria uma parteira? Não. Não é. Então, eu não sei, o que uma doula faz? O nosso trabalho é levar aquele... é o cuidado emocional e do físico da nossa da nossa cliente antes, durante e depois do parto. Então não é uma coisa que a gente chega ali na hora que a mulher tá parindo. Não. A gente já trabalha com essa gestante durante a gestação, né? Aquelas horas do parto, e a gente cuida dela, a gente serve essa mulher no pós-parto. Legal. Também. Eu acho que é muito importante a gente falar que a principal informação que a gente tem que dar para esse pai, para essa mãe, a gente quer que dá a primeira informação, porque aquela mãe, ela vai ter informação da mãe, da avó, da comunidade, do que vê na rede social, e muitas das informações são incorretas. Muitas das primeiras, da mãe que nunca teve filho, ela vai ter medo do que é o parto, ela não sabe o que ela vai... E você pode perceber que quando uma mãe engravida, ela já quer fazer o enxoval do bebê, ela já quer preparar o berço, o quartinho, comprar roupa, mas ela não vai atrás da informação correta. Então, a gente quer trabalhar, a Andresa falou muito legal quando ela me fez o convite. Eu quero que seja naturalmente e normalizado uma doula estar ou em casa ou no hospital. Tipo assim, minha mãe tá grávida, ela vai ter uma doula, o filho saber, o marido saber, a mãe saber qual é o papel da doula. Porque a gente quer dar a primeira informação. Legal. Antes daquela mãe ter medo de que é o parto natural, que é uma cesárea, ou tudo. Na verdade, né, complementando o que a Thaia disse, quando a gente chega para essa mulher, a gente leva toda a informação, só que as nossas informações, elas são, tipo, completamente baseadas em estudos científicos, em evidências, então a gente sabe o que a gente está falando. Não é uma coisa que você acha, que simplesmente, não, eu vi ali, deu certo para fulano, deu certo para ciclano, não. É uma coisa com base. Exato. Não é um achismo. Legal. Eu não acho. Legal. Eu não acho que uma mulher pode ou não dilatar. Não, eu sei que ela pode dilatar. Entendi. Entendeu? Ô, Gil, me ajuda a entender uma coisa. Você falou agora há pouco que, como doula, no processo é antes, durante e depois. Isso. Me dá uma ideia, de novo, sou leigo, eu não entendo. Ok, vamos lá. O que é o antes? Então, para vocês, o que é a preparação do antes nesse processo? A gente empodera essa mulher. A gente dá todas as informações que essa mulher precisa, entendeu? E a gente ensina ela que ela é capaz, que o corpo é perfeito, que Entendi. o corpo dela gerou aquele bebê, está gerando aquele bebê, então ela pode parir, ela pode alimentar aquela criança. Legal. Entendeu? Então o nosso trabalho durante toda a gestação, ele é extremamente importante. Porque a gente leva todas as informações que essa mulher precisa. E muitas vezes, na maioria das vezes, pelo menos no meu caso, a gente desmifica um monte de coisa. Sim. Sabe? Um monte de coisa. De que gestante não pode fazer tal coisa, gestante não pode fazer tal coisa. E isso é um placebo, é uma coisa que vem da avó, da mãe, da tia. Alguém e aí a ouviu. cabeça dessa gestante fica desse tamanho, entendeu? Que ela coloca toda a energia dela em coisas que não vão ajudar. Vamos lá, só para você também entender.
A Andresa ficou grávida. Ai, não, gente. Tá lá no... Não agora. Não, gente, já Não, passou nossa gente. fase. Já passou. Mas, por exemplo, um casal acabou de descobrir lá no teste de urina que a mãe tá grávida. A primeira coisa que a mãe faz, ou ela vai falar com a mãe, ela fala assim, gente, eu preciso de um obstetra, eu preciso de um ginecologista. Sim. Então, o que nós temos que entender é que o obstetra, aqui nos Estados Unidos, você vai numa clínica, quem vai fazer o pré-natal é a midwife, essa equipe médica, ela vai estar responsabilizada pela sua saúde, pela sua integridade física. Mas aquele pré-natal, que geralmente dura 20, 30 minutos, aqui é muito mais rápido do que no Brasil, ele não vai dar informações pra você. Ele vai tirar sua pressão, seu sangue, vai fazer um ultrassom a cada 2, 3 meses, vai falar que o seu bebê tá bem ou que tem alguma coisa. Mas toda a informação você não vai ter. Então é muito importante. Primeira coisa que uma mãe engravidou eu quero uma equipe. Assim como a gente vai pensar, eu quero registrar o parto do meu filho, eu quero a melhor fotógrafa, a Andressa. Ai, então, obrigada. Exatamente. Então, eu vou procurar o meu obstetra. E não, eu vou procurar a minha doula, que vai ser a mulher que todos os 9 meses, se a gente tem a oportunidade, o privilégio de acompanhar essa mãe nos 9 meses, a gente vai sentar com ela todos os meses, a gente vai falar com ela online, virtualmente, FaceTime, vamos na casa dela, ver como ela tá, vamos preparar ela, vamos fazer roda de conversas com o marido, ajudar o marido como ele vai ajudar essa mãe nas necessidades durante a gravidez. Então, é tudo uma preparação. A gente tá todo mês com essa mãe, dando Legal. informações, suporte e tudo que ela precisar. Eu acho que é legal também, porque quando a gente engravida, a gente tem informação de todos os lados, né? Eu acho que canaliza para uma pessoa só. Sim. Uma pessoa profissional, certificada para isso, canaliza para ali, pronto. É com ela que eu vou falar, com ela que eu vou me comunicar. Porque quando a gente tá grávida, a gente escuta um milhão, assim, de perguntas, né? Coisas... não de perguntas, como falo? Não perguntas... Conselhos. De conselhos, um monte de conselhos. E não, agora não. Tá só ali com elas. Sim. É certo dizer, eu como pai da grávida, pegando o mesmo exemplo da Andresa, é certo dizer assim, a Andresa engravidou, ok, vamos ter uma doula, contratamos a Cláudia, contratamos a Juliana, então o meu papel como pai, marido, tô fora. Não. Porque ali já vai ter o apoio de vocês, então muitos homens pensam dessa maneira. Muitos homens pensam Muitos. Eu tive... Até conhecer o nosso trabalho. Eu tive Até uma conhecer o coisa, nosso quando eu ganhei a Bela, meu sangue coagulou muito rápido. Na época, eu lembro que a médica não pediu para fazer um exame de coágulo, um teste de coágulo que deveria ter sido feito. Não sei se isso é uma rotina, mas ela me falou que depois, eu devia ter feito e tudo mais. E meu sangue coagulou muito rápido depois da cirurgia. E o Thiago não sabia o que fazer. O Thiago não tinha nenhum conhecimento. A gente era muito jovem também. A gente era muito jovem, eu comecei a sentir uma dor muito forte. E minha mãe tava lá, minha mãe falou, eu também não sei o que é isso. Tuas irmãs tiveram filho, nunca aconteceu uma coisa dessa. Então correram para chamar o médico e aí viram que eu estava toda cheia de coágulo na minha barriga. E o procedimento que eles fizeram foi um procedimento muito doloroso. Eu não sei se existia outra, eu não tinha informação. O Thiago não tinha informação e nem minha mãe. Então são informações que talvez ali com uma pessoa de confiança, Andresa, peraí, não é bem assim. Tem outra forma de fazer isso. Então acho que a dolagem pra mim, eu acho que traz isso assim, mais segurança. No independente do parto, se é parto normal, parto cesárea, independente, eu acho que eu tenho alguém ali que... Eu queria até fazer uma pergunta para vocês sobre essa pandemia. Como é que foi nessa pandemia? Porque eu sei que aqui nos Estados Unidos as meninas, praticamente 100% delas tiveram filhos sem ter alguém da família. Eu sei que vocês fizeram muita dolagem nesse período. Como que foi isso sem ter a mãe da pessoa e vocês ali? Vocês eram tudo para elas, né? Eu me formei, no começo da pandemia foi quando eu me formei como doula. E ano passado eu trabalhei bem, esse ano eu trabalhei bem. E mesmo assim, a fronteira acabou de abrir, então as pessoas estão começando a vir agora. Então, todas as meninas que eu doulei, nenhuma tinha acompanhante. Era somente eu e o marido. E ano passado, teve dois partos que eu não conseguia entrar. Então Porque não podia, porque não né? podia. Então, Por eu causa da doulei, pandemia. Tá. Exato. Então, foi só o marido. Então, eu doulei elas em casa e eu fiquei na porta do hospital.
Uma coisa interessante é Eu que não consegui entrar. Uma coisa interessante é que nós estamos nos Estados Unidos. A audiência também tem muitas mulheres que estão nos ouvindo e estão no Brasil. Infelizmente, muitas mulheres, quando escolhem um hospital, elas escolhem, porque ele é muito bonito, porque ele tem um nome, uma reputação. Mas é muito importante também, quando você for escolher a equipe médica, e a sua equipe de doula ou de parteira, o que for, você escolheu o hospital. Por quê? Especificamente no Brasil, muitos dos hospitais, a doula não é reconhecida como uma profissional. Então, muitas das mães, elas podem só ter um acompanhante. E às vezes essa mãe vai ter que escolher entre o parceiro ou a doula. Então, é muito importante, eu sempre aconselho isso. Se você está no Brasil, escolhe um hospital que reconheça que você vai ter o seu parceiro no parto, independente de que tipo de parto, e mais a doula. Aqui nos Estados Unidos, como a Ju falou, aqui durante a pandemia teve algumas situações sim que a mãe tinha que escolher entre a doula e o acompanhante, mas foi mais no êxtase da pandemia, sabe? Bem no começo. Bem no começo. Agora, normalmente, em qualquer lugar, em qualquer hospital, casa de parto, onde você for, a doula é reconhecida. Vocês sentem que aqui nos Estados Unidos, pensando no Brasil, a doula é mais bem reconhecida, Muito bem mais mais. aceita? Muito mais. Muito mais. A doula hoje começou muito forte, a doula no Reino Unido, Austrália, na Europa e aqui nos Estados Unidos. No Brasil, ainda bem que esse é um movimento que está acontecendo, eu diria, uns 2 anos. De reconhecimento da Sim. doulagem, sim. Mas ainda é tudo muito novo. Tem profissionais há muito tempo. Sim, Tem tem profissionais há muito tempo. Legal, muito legal. Tem uma outra pergunta aqui. Para ser uma doula, precisa estar certificada? Precisa ter precisa. um curso? Ou eu só, Precisa. não, eu quero ser doula, eu sou muito boa em aconselhar, eu sou muito boa, eu busco informação, eu sou muito louca, eu vou ser uma doula? Não, É você tem assim? que estudar. Precisa. Como que funciona? É um curso rápido? Pra quem aqui Na tá nos Estados prática. Unidos, eu vou falar da nossa experiência, mas eu acho que a Ju vai falar um pouquinho do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, a doula, a certificação acontece geralmente com uma midwife, que é uma obstetriz aqui nos Estados Unidos. Não é uma médica, mas ela é uma obstetriz, a midwife. E geralmente elas são certificadas para poder treinar as doulas. Então, aqui o curso, a gente é formada pela mesma escola, aqui em Utah. Ela é como se fosse uma escola modelo de doula. E os cursos são presenciais, geralmente acontecem com bastante horas de curso presenciais, tanto teórico como prático. E aí depois nós somos obrigadas a fazer um tempo ou uma quantidade mínima de voluntariado de doula. Por exemplo, o mínimo é 3 partos que você tem que participar. E eu fiz 9 voluntariados na época, porque eu tinha colocado na rede social, gente, acabei de me formar de doula e eu quero ajudar. E aí eu tive muita procura aqui em Utah e eu consegui ajudar 9 mulheres, mas a regra é 3 partos. E você tem que estudar uma quantidade de livros e aí depois você ganha a sua certificação e aí com aquilo a empresa da midwife, você faz parte da comunidade dela. Legal. Então, Você é da equipe dela. da equipe dela. E Então, ela passa a ser, para vocês, uma referência de consulta, dúvidas. Super. Por exemplo, aqui em Utah, eu sou da equipe dela e a Ju também. Então, quando você tem uma equipe de doulas, como ela tem, ela vai falar, olha, eu tenho 20 doulas. E cada doula tem uma especificação, algo que, de repente, para aquela mãe é muito importante. Então, por exemplo, tem umas que são especializadas em florais, em acupuntura. Eu sou especializada em pós-parto. Nós duas somos consultoras de amamentação. Eu sou latina, eu sou brasileira. Então, a mãe vai escolher através da lista daquela comunidade qual é a doula que vai agregar. Que identifica também. E o Isso é muito interessante, legal. é interessante falar que assim, que entre nós doulas, não tem uma concorrência. Não. Não tem uma concorrência. Tá tudo bem se a Andresa, você vai fazer uma entrevista, você vai me entrevistar e você vai entrevistar a Taya. Isso acontece muito. E aí fala, Uma cliente tá falando comigo, mas também tá falando com ela. E uma hora assim, ela vai escolher. Tá, então eu vou escolher a Taya, porque a Taya, ela, não sei, ela é mãe de adolescente, eu tenho um adolescente também, então a gente se conectou, sabe assim? Eu acho tô que grávida, ela tem um bebê, um adolescente, vai ser a mesma coisa comigo. Então, assim, as pessoas se conectam e tá tudo bem. Ô Ju, eu acho até legal vocês falarem isso, porque
se acontece e se acontecer de 2 gestantes entrarem em trabalho de parto no mesmo dia. A gente é backup uma da outra. Uma da Então, outra. isso é muito legal Sim. na profissão de vocês, porque não tem aquela concorrência, aquela coisa acirrada, aquela chatice. Não tem. Sim. Muito bom, gente. E aí, o que legal aqui, Quinho, tá? Das brasileiras. A gente tá falando das brasileiras. Tem eu, a Ju, tem a Sara. E tem uma outra que eu esqueci o nome. Você lembra do nome dela? Não, só sei eu, você e a Sara. E cada uma tá em um lugar do vale. E sempre quando uma tem algum compromisso ou 2 na mesma época, você pode ser minha backup? Já pode deixar. Mas assim, a gente já deixa avisado, ó. E pra cliente também, É, né? a Isso que eu ia cliente já perguntar. sabe. A cliente já sabe. Tipo, olha, eu tô contigo, mas eu tenho uma outra. Já aconteceu comigo, já deixei ela avisada. Eu falei, ó, eu tô indo pro hospital, mas tem a outra. E no fim deu certo. Legal. Sabe? Então a gente já se deixa avisado, ó. Então a gente falou um pouquinho Tranquilo. sobre a preparação antes do parto. Uhum. Durante o parto tem toda, eu imagino, aí de novo, me corrija se estou errado, tem toda aquela assistência durante o parto, ou massagens, ou talvez a incentivo, a conversa com o médico, a conversa com o marido, para até o nascimento do bebê. Sim. Tem mais algum detalhe que talvez eu pulei aí? Pouquinho antes do parto, a gente faz o plano de parto com essa mãe. E é uma coisa muito importante, porque é como se fosse um documento que ela entrega pro hospital e pra equipe médica. O hospital, eles têm vários protocolos. Então, quando você entrega o plano de parto, eles são obrigados, por lei, a acatar aquela decisão daquele parceiro e daquela gestante. Então, eu não quero fazer isso, eu não quero anestesia, eu quero tentar fazer isso, eu quero bola, eu quero minha doula, eu não quero que o meu bebê vai direto para tal lugar, eu quero que ele fique em contato com a gente. Então, um pouquinho antes do trabalho de parto, a gente faz o plano de parto com essa família. E vale lembrar que quando a mulher entrega o plano de parto, tá? O hospital ele é obrigado a aceitar, o obstetra também, assinadinho, E bonitinho. eu sempre Caso não respeita, é ali que começa a violência obstétrica. É ali, naquele papel. Eu sempre aconselho Entendeu? elas reconhecerem no cartório, antes de levar para o hospital. Uau. Você pode, aqui nos Estados Unidos, no banco, Qualquer lugar. qualquer banco, Notório. eles... Qual que é a hora que a mulher pede pra doula vir? Eu acho que vai de mulher pra mulher. Eu acho que vai de mulher pra mulher. E cada doula trabalha de uma maneira. Entendeu? Eu trabalho, eu chego com a minha gestante quando o parto já está ativo. O Porque que é um da parto fase ativo? Porque da fase latente ao parto ativo pode durar dias ou horas. O que é um parto ativo? É quando ele começa a empurrar? Tem Ou não? mulheres que o parto, tudo começa quando a bolsa rompe. Tá. Então vamos supor, eu tô lá, aconteceu comigo. Tô lá na minha casa, tava dançando e deitei na cama, estourou a bolsa. Aí na hora eu já liguei pra minha equipe da minha midwife e ela falou, calma, vamos acompanhar. Então ainda, geralmente quando a gente vê em filme, estourou a bolsa, vamos correr pro Corre pro hospital. hospital, é. Não é sinal de que você tem que correr pro hospital. Então, eu demorei pra entrar desde a hora que minha bolsa estourou até eu entrar na parte ativa, que é contrações muito Ritmadas. fracionadas, ritmadas, eu demorei 18 horas. A Ju também demorou um pouco do Colin e na Paris também. 24 horas. Foi um dia. Nossa. Tem muita gente que fala assim, meu trabalho de parto eu demorei 24 horas. Na verdade, você não empurrou 24 horas, Não, né? não. De quando as contrações começaram até ela ritmar, pode ser que deu 24 horas, ou 18, ou seja lá quantas... O primeiro Quantas mito horas, aí né? é que quando... minha bolsa estourou e entrei em trabalho de parto. Não. Quando a bolsa estoura não é sinal de trabalho de parto. A não ser que você já esteja tendo as suas Nas contrações contrações, e a bolsa estoura depois. Ok? Agora, se você tá comigo, por exemplo, aconteceu comigo, nos meus 2 bebês. Minha bolsa estourou, ok, vida que segue. Eu fui limpar banheiro. Fui cuidar do outro filho. Por quê? Porque eu não estava em trabalho de parto. Eu conheço meu corpo. Eu tive uma doula. Entendeu? Então toda essa informação me trouxe o quê? Tranquilidade. Me trouxe paz, tranquilidade, serenidade. Foi onde eu conectei com o meu corpo, eu conectei com a minha bebê. Entendeu? Mas também Para que as coisas temos uma fluírem bem. gestante que ela já... Tipo, Cláudia, eu quero muito o parto normal, porque eu estudei, tive informação e eu sei que é o melhor pra mim e pro meu bebê. Mas eu tenho horror
ao parto. Eu não quero ficar 1 minuto sozinha. Então, eu não vou entrar na casa dessa mãe ou no hospital só quando eu estiver na parte ativa. É muito importante eu estiver desde o início com essa mãe. Mas eu acho que o legal é isso, essa conversa que você tem. Eu sei que a Ju, eu já acompanho a Ju, eu sou fotógrafa quando a Ju vai pra parto, essas coisas. E eu vejo que provavelmente você tem a mesma coisa, Claudinha, que vocês têm uma conversa antes, né? Vocês têm uma entrevista. A Ju, antes de começar, a gente estava falando que ela vai ter uma entrevista com uma gestante. Então, nessa entrevista que você vai entender a necessidade daquela gestante. Onde você vai entrar, a hora que você vai entrar. É isso? É muito. E às vezes, tudo bem, olha, quando você começar a ter um aplicativo de contração, quando você estiver bem monitorada, você me liga que eu vou pra tua casa. Mas até lá, quem é que tá com essa mãe? É um pai. Porque senão um trabalho de parto que de repente acontece 24 horas e eu só vou estar na parte ativa, aquela mãe ficou lá sozinha durante 12 horas. Então aí que entra a parte do marido. O que nós vamos preparar esse pai enquanto eu não estiver lá? O que fazer e durante o que ele vai tempo, fazer né? quando eu estiver lá? Ele vai ficar Cláudia, olhando? Isso é muito legal falar da parte do pai, porque o Thiago, ele é um cara sensacional. Mas o homem tem sono, gente. O homem dorme. Ele chega lá, ainda mais se a mulher tiver recebido a anestesia, ele vai dormir, porque ela vai dar uma descansada, ele vai dormir também. Então, o Thiago, ele foi ótimo. Infelizmente, eu não consegui ter normal. Eu queria muito, era um sonho da minha vida. Tive 3 cesáreas. No Brasil, a cultura é muito grande da cesariana. E o Thiago, ele tava lá dormindo, cara. Tinha hora que eu falava assim, cara, eu só queria que pegasse uma aguinha ali pra mim, eu toda cortada. É interessante falar disso porque da Bela, da Gica e do Gu, o processo foi muito... Chegamos no hospital, você já foi logo atendida, aí já entrou, aí já separa um pai, já leva lá, e aí eu disse pra todo pro Dr. Mauro, né? Eu quero assistir o parto no caso da Gica e do Gu, né? Que foi em São Paulo e a da Bela foi nossa primeira em Recife. Então, quando chegou o processo, basicamente assim, o meu sentimento como pai fiquei numa salinha esperando, até o momento chegou assim, pode vir assistir o parto. Mas quando eu cheguei, na Bela, por exemplo, já estava saindo. Na Gica e no Gu, porque eu tinha insistido muito para participar, eu quero ver e tal. No Gustavo, ele me permitiu cortar o cordão. Mas assim, não vai desmaiar, né, pai? Tá aquela tensão, aquele auê, eu disse, não, eu tô bem, eu quero participar. É possível acontecer, né, gente? Que eu acho que isso é muito normal do talvez, pai. Mas, de novo, eu acho que volta o que a Ju falou, assim, eu conheço o meu corpo ao ponto de dizer assim, eu não tô me sentindo bem, eu tô meio tonto, eu vou desmaiar, ou eu tenho um problema com sangue, que não é o meu caso. Mas automaticamente, quando eu leio aquilo, isso, e hoje, vivendo aqui nos Estados Unidos e vendo essa parte da preparação do plano, do parto, é muito interessante, porque você vê no hospital, tem um quadro lá, que está dizendo exatamente o passo a passo do que vai acontecer. Sim. E é muito interessante isso, porque você vê uma preparação muito bonita por parte da família, da doula, de quem está envolvido no processo, para transformar aquele momento, acho que é mágico do nascimento, numa coisa muito bonita e marcante, né? Com certeza. Eu acho que a gente está num tempo de transformação, de conhecimento. Então, assim como a gente está querendo empoderar essas mulheres, a gente tem que entender que a cultura é de um homem, que muitos anos atrás vem de que, na hora do parto, pai, se retira, vamos fechar a porta. Exatamente. Então, o homem já sempre foi colocado de escanteio. Então, além da gente ter que empoderar essa mulher, muitas vezes a gente tem que também empoderar esse homem. Porque às vezes é ele que vai falar, você não vai fazer isso com a minha esposa. Eu sei o que você está fazendo. Não rela e não fala assim com a minha esposa. Então, a gente precisa educar esse homem. E muitas vezes essa cultura machista que a gente tem, infelizmente, no nosso país, atrapalha todo o processo. Então, a gente precisa conversar muito com esse homem e que ele entenda que ele tem um papel fundamental nisso. Eu tenho uma amiga, não vou citar nomes, né, gente? Que senão a gente vai ficar citando um monte de nome aqui. Mas ela falou que quando o marido dela ia para os partos, ela teve 4 filhos, ela tinha que quase socar ele. Acorda, preciso de água, preciso disso, pede uma coisa para mim. E acho que a doula falando isso pro homem, olha, gente, olha, cara, eu preciso que você faça isso. Você precisa perceber isso daqui. É a preparação, né? Essa conversa. Se você não perceber isso daqui, ela vai ficar triste, ela não vai saber se comunicar direito, ela vai travar.
Então, o papel de vocês é muito legal até pro homem Muito. também. Quando eu vou fazer, eu vou fazer uma reunião, uma entrevista com a família, a minha primeira reunião não é só com a gestante, é com o companheiro também. Por quê? E logo o que eu falo de cara. Porque para muitos homens, para a maioria deles, o fato de ter ou não ter uma doula é o financeiro. Eles não entendem por que é importante gastar um dinheiro com aquela mulher. Até... Que na cabeça deles vai só fazer massagem. Porque até essa conversa aqui, eu tava no mesmo barco. Pensando que era, não, pra quê, né? E agora aprendendo com vocês, me traz uma outra visão. Eu acho que a gente pode até ter um outro filho agora. Não, eu acho que a gente deve incentivar. A gente chama a Ju e a Claudinha, a gente pode ter um outro filho. Eu acho que a gente deve incentivar as pessoas a ter mais filhos e, não, então, e contratar vocês. A primeira coisa que eu falo pra esse pai, eu falo, olha, você vai ter 2 opções, tá? Durante todo o processo da gestação, principalmente no parto, você vai ter 2 opções. Ou você vai ficar sentado, vendo sua mulher fazer tudo sozinha, ou você vai conectar com ela. Porque é fato, eu vou estar lá e você vai estar lá. Com quem que você quer que ela se conecta? Comigo ou com você? Legal. Então, é isso que eu falo pro parceiro. É isso que eu tô falando pro parceiro. Mas eu acho que essa mãe... Eu quero que você se conecta com essa mulher. Então, todas as minhas técnicas de massagem, durante as minhas consultas, eu ensino esse pai. Legal. Pro pai fazer isso, fazer a massagem na mulher. Pro pai ajudar na respiração daquela mulher. Pro pai tá ali, sabe? Pegando, colocando um paninho de água gelada na cabeça, oferecendo uma água para aquela mulher. Para que ele também seja o protagonista daquele... Porque é o nascimento do filho dele. Sim. Você tá entendendo? Então, ele vai ter 2 escolhas. A gestante vai se conectar ou com a doula ou com o companheiro. Legal. Eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Eu percebi já, eu conheço algumas doulas e na grande maioria, pelo menos nas que eu conheço, tem uma personalidade muito forte. Verdade. Você, Claudinha, tem e Ju também. Tem uma personalidade forte. Então, isso é uma... vocês acham que isso é uma boa característica? Por que eu tô falando isso? Aquela mulher que não sabe se posicionar. Não, gente, precisa ser dessa forma. Ela consegue ser uma doula porque eu tenho uma personalidade muito forte. Eu sou muito de posição. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Eu sei os meus direitos. Então, eu acho que essa é uma característica que eu seria uma doula legal. Eu não quero ser doula, tá, gente? Sou fotógrafa, não dá pra ser tudo. Mas você sabia que tem muita fotógrafa que é doula? Eu já fui doula sem ser doula. Porque eu fotografando parto, quantas vezes eu já fotografei parto, até minhas clientes podem colocar até aí no comentário. Deu trabalhar ali junto. Até um parto que a gente fez de uma moça que veio de outro estado. Eu tava lá com a Ju fotografando, estava muito cansativo, e às vezes eu falava assim, Ju, deita 5 minutinhos. A Ju, fecha os olhos 5 minutinhos. Fecha os olhos 5 minutinhos, mas a Ju fechava 3, né? Porque era o tempo de uma contração para outra. E eu ficava lá e eu ajudava, que foi um trabalho de parto 26 horas. 26 horas no total, muito grande. E vocês acham que essa é uma característica importante? Eu acho que é importante, mas ela não é decisiva. Por quê? Porque quando uma mulher, por mais calminha que ela seja, sabe? Quando aquela mulher tá empoderada e ela sabe do que ela tá falando, ela sabe do que ela tá falando. Acabou. Olha só a personalidade, ela sabe do que ela tá falando. Não tem dúvida. Muitas pessoas acham que a humanização do parto, a gente tá falando de parto natural, sem nenhum tipo de anestesia. No meio do mato. No meio do mato. E a gente não tá falando isso. A humanização do parto é colocar essa mulher como centro de todas as decisões que ela quer. Então, o meu papel como doula e da Ju é oferecer para ela um leque de opções e aquela mãe escolher. Então, por exemplo, tem mães que ela coloca assim no trabalho de parto, no plano de parto. Cláudia, eu não quero analgesia, eu não quero anestesia. Só que quando chega aquela mãe nos 7, 8 dedos de dilatação, eu quero analgesia agora. E aí que a gente também entra, calma. Tem certeza? Vamos trabalhar mais. Por quê? É um número bem interessante. 70% das mulheres, hoje cientificamente aqui nos Estados Unidos, 70% das mulheres que têm uma doula do lado, elas não precisam e não pedem analgesia e anestesia. Então,
aquela mãe escreve, Cláudia, eu posso estar enlouquecida. Não deixa Não me deixa. eu tomar anestesia, analgesia. Então eu vou pegar na mão dela, olha nos meus olhos. Você combinou aquilo comigo. Você é forte, você é guerreira, você vai conseguir. E tem umas mães que ela tá implorando. Não, eu quero, eu estou preparada. Aconteceu isso com a Ju. Eu quero, eu já estou preparada. Não tem problema, a gente saiu do que a gente esperou. Eu preciso agora e tá tudo bem. Então, assim, a gente Você sabe a hora de A gente- permitir aquilo ali Quando junto a gente com conhece ela. a cliente e por isso a gestação é tão importante, a gente vai olhar nos olhos daquela mulher vai e a gente saber. vai saber que ela tá no limite dela e o que ela quer. Não, muito legal isso, porque alguns momentos eu fico pensando assim, até que ponto o meu querer ele vai sobressair em cima do que a medicina vai dizer, por exemplo. Essa é uma Sabe? boa pergunta. Porque em que momento eu vou estar ali no processo do parto, ao ponto de estar trazendo um risco para o nascimento do bebê ou para a própria mãe, porque eu ainda na minha cabeça, sei lá, falando como uma mãe, né, uma pessoa que está dando à luz, eu sonhei tanto com aquele processo, sonhei tanto com aquela forma, como a Andressa mesmo falou. Não sei se porque a gente era muito novo, não sei se foi por orientação, mas por questão que eu vejo muito de saúde da Andressa, durante o processo do parto das 3 crianças, a contração para ela começava sempre muito cedo. Quanto tempo, amor? Eu entrei em trabalho de parto com 4 meses, de todos os bebês. Eles encaixavam com 4 meses e não desencaixavam. Então a Bela foi No prematura. caso, cefálico. Cefálico. Tá. A Bela foi de 8 meses e o Gu também. Então eu entrava em trabalho de parto, eu tinha contração, eu tinha que ser internada. E aí, Várias vezes durante a gestação eu fui internada. E durante esse período da gestação, eu tomava muitos remédios para poder segurar o bebê. Tinha que ficar em repouso. A Andressa nunca fica em repouso. Quem sabe Que conhece isso, ela. gente? Não Que fica isso? em repouso. Imagina, Andressa. Então Tadinha sempre dos pés. agitada. E chega um momento de assim, não, eu quero normal. Mas, sei lá, talvez pelos medicamentos, talvez por coisa assim, não tinha como acontecer. Sim. Ou talvez tinha como, não sei. Mas automaticamente, naquele processo, foi cesárea, como ela mesmo já falou. Gostaria muito de ter sido normal, mas foram cesáreas. E Eu acredito que se eu tivesse tido um acompanhamento diferente, alguém que me desse segurança, Andressa, vai até o final. Vamos lá, ele disse que é pra ser cesárea, por quê? Vamos junto com isso daí. Eu acredito que eu teria conseguido. Porque quando eu cheguei no hospital, eles falaram que eu não tinha nada de dilatação. como, Nada. sei lá, Zero de dilatação. Eu falei, gente, como é que pode? Eu tô com essa dor desgramada e eu não ter nada de dilatação. Só que eu não tinha ninguém que me acompanhasse, que falasse assim, não, minha filha, vamos lá. Minha mãe veio também de uma cultura de cesariana, né? Não tô dizendo que cesariana é a pior coisa do mundo. Não. Porque eu sou mãe do mesmo jeito que qualquer mãe que certeza. fez normal. Mas eu acho que se eu tivesse tido um acompanhamento diferente, alguém que me conduzisse ali, Andressa, tô aqui do teu lado, vamos lá. A gente sempre fala isso, que o parto cesárea não é um parto. Que todo mundo fala, você tem um parto normal ou parto cesárea. Não, nós temos que entender que a cesárea não é um parto. Ela é uma cirurgia que ela salva vidas e ela tá lá pra quando a gente precisar dela. Só que quando uma mulher, ela tem uma equipe e ela sabe de tudo que pode acontecer, ela não vai direto pra cesárea. Ela vai tentar. E é claro que dentro do hospital, a gente fica um pouco limitada dentro da nossa profissão. Porque dentro do hospital, nós temos que seguir protocolos. Então, por exemplo, se uma mãe aqui nos Estados Unidos, e eu acho que também no Brasil funciona assim. Se uma mãe chega no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos, com a bolsa estourada, o que acontece? Qual que é o prazo que o hospital dá, Ju? 24 horas. 24 horas. Então, mamãezinha, Sabrina Sato é um bom exemplo disso. Ela estourou a bolsa e foi pro hospital. A obstetra dela, de uma equipe humanizada, falou, olha, no momento que nós entramos no hospital, nós vamos começar a contar quantas horas de bolsa estourada. Nós vamos fazer tudo o possível e imaginário para você conseguir. Depois de 24 horas, aqui no hospital é impossível você conseguir ter um parto normal. Porque depois das 24 horas, eles acreditam que você pode ter risco de infecção, riscos para o bebê. Então, mesmo que você esteja totalmente saudável, sem o bebê estar em sofrimento fetal, você vai ser encaminhada para uma cesárea. Isso é uma realidade. Por isso que também entra o nosso papel.
muitas de nós aconselhamos a nossa mãe, não vai pro hospital Fique antes em casa. de você tiver com o trabalho ativo. O que seria? Quanto tempo? Porque, por exemplo, no meu caso, eu tive a bolsa rompida às 3 horas da tarde do sábado. Se naquele momento eu tivesse ido pro hospital, em 24 horas eu não tive meu parto, eu teria uma cesárea obrigatoriamente. E eu não tinha entrado em trabalho ativo em 24 horas, eu fui entrar em 39 horas. Então, eu fui entrar na segunda-feira de manhã. Se eu tivesse ido pro hospital, eu já teria ido direto. Então, a gente sempre aconselha isso pra nossa cliente. Não vá direto pro hospital, porque nós vamos ser obrigados a arcar com o protocolo hospitalar. Espera um pouco, segura um pouco. É aquilo que eu falei anteriormente. Não é porque a bolsa estourou que essa mulher entrou em trabalho de parto. O É, trabalho mas de parto ativo, que a gente fala que é quando a gente diga que a nossa cliente ir pro hospital, é quando as contrações, quando elas já estão ritmadas. Que elas estão de 4 em 4 minutos, 3 em 3 minutos. Dependendo da distância do hospital, eu falo que é 5-1-1. Então, suas contrações estão de até 5 minutos de intervalo. Ela dura por 1 minuto. Tá na hora de ir pro hospital. E você descansa por 1 minuto. Sabe, mais ou menos assim. Então, você fala, essa hora tá na hora de ir pro hospital. Se ela quiser. Se ela quiser, porque ela pode se ela ficar quiser, em ela casa. pode ter em porque casa. na hora que essa criança for a hora dela nascer, a mãe vai saber e a equipe vai saber. Mas como que... Porque a gente não pode fazer exame de toque. Eu posso me tocar. Eu sei quanto eu tô dilatada, mas eu não posso tocar minha cliente. Só quem pode tocar minha cliente é a midwife, se a minha cliente desejar. Isso não é obrigatório. A gente sabe quando tá na hora, pelas expressões faciais, Respiração. pela respiração, por tudo, toda aquela secreção que a vagina solta. A gente sabe que ali é o momento do bebê nascer. É claro que um parto Naquele domiciliar precisa de ser uma gravidez totalmente sem risco, a de mãe risco saudável, vital. o bebê Exato. saudável, uma midwife presente no Brasil, uma enfermeira obstetra pra estar presente, porque senão a gente não pode ter responsabilidade nenhuma sobre aquela mãe. Mas aqui nos Estados Unidos, no Reino Unido, temos muitas mulheres que têm partos não assistidos por uma midwife ou uma enfermeira, somente pela doula. Mas eu não posso pegar o bebê, eu não posso examinar aquela mãe. Nós não somos qualificadas para isso. Agora, eu sou, vocês sabem, né? Não, Eu sou. curso do Groupon. Eu fiz um curso no Groupon. Groupon, no YouTube. Então, deixa eu contar pra vocês uma experiência que eu tive. Bora lá. Eu tenho uma amiga que ela já tinha um filho, a Irla, ela já tinha um filhinho. E nós combinamos que quando ela entrasse em trabalho de parto, eu iria ficar com o neném dela pra ela ir pra maternidade. Então ela me ligou de madrugada, o marido me ligou de madrugada, falou, Andresa, chegou a hora, eu preciso levá-la pro hospital. Eu falei, A bolsa tá bom. estourou, a gente tá indo pro estourou. hospital. Como Eu falei, tudo bem. praxe, né? E eu tava numa reforma na nossa garagem, eu tava fazendo meu estúdio fotográfico lá embaixo. Então minha garagem tava menor, eu tava com o carro de um amigo, de uma doblô. Então tava muito apertadinho, eu falei assim, nossa, mas... Ai, caramba, depois pra eu botar o carro de volta, ia ser uma confusão, né? Aquilo ali, São Paulo, perigoso. Aí o Thiago acordou, e o Thiago não acorda de madrugada. E o Thiago acordou e falou assim, amor, o que aconteceu? Eu falei, então... Aí ele entrou em trabalho de parto, eu tô indo pra lá pegar o Miguel agora. E o Thiago falou assim, nossa, mas tá estranho isso, né? Eu falei, mas o que tá estranho? Ele falou, sei lá, tô com sentimento estranho. E eu me trocando, né? Eu me ajeitando pra poder ir, nem lembro que eu ainda horas. falei pra ele assim, não, liga de novo pra ver como é que ela tá, quanto tempo eles estão saindo. Aí o Thiago falou, liga, aí eu liguei de novo. Quando eu liguei de novo, eu escutei os gritos dela. Aí eu falei assim, Hugo, eu tô escutando ela gritar, onde é que ela tá? Aí ele falou assim, ela tá no chão da cozinha. Aí eu falei assim, gente, como assim no chão da cozinha? Gente, eu tava sem sutiã, porque era de madrugada, né? Peguei e falei assim, não, olha só. Aí eu falei, vou botar meu sutiã pra eu não ir com as meninas de fora. E tô indo pra ir. Aí o Thiago falou assim pra mim, eu também vou. Aí no que o Thiago falou, eu também vou, falei, ótimo, né, que eu vou guardar o carro, porque pra mim, na minha cabeça, eu ia pegar o Miguel, levar pra minha casa. Falei, aí o Thiago coloca o carro, é mais fácil e tal. Quando a gente chegou lá, ela tava de 4, no chão da cozinha. Melhor posição. Já gritando. Melhor posição, gritando. Você viu, Thiago?
O Thiago tava Não, lá o apanhou tempo tudo? todo. Não, vai chegar minha parte aí. Não, Eu o tive Thiago uma participação, tava eu fui lá. assistente da doula. Quero saber. Vai ver. Eu fui uma doula, uma midwife, uma obstetra. Eu fui tudo nesse entendi. dia. E Tafarel. E Tafarel. Tafarel. Vai chegar o porquê do Tafarel. E aí eu tava lá e eu falei assim, eu abaixei e ela olhou pra mim, ela falou, eu não consigo, com os dentes trincados, né? Que a gente trinca os dentes quando tá com dor, né? Eu não consigo ir pro hospital. Aí eu falei assim, olha dentro dos meus olhos, olhe pros meus olhos e diga pra mim, você consegue chegar no hospital? E ela trincada, a gente falou, não, eu não consigo. Ali ferrou, né? Aí nessa hora a Andresa gritou, Thiago, prepara que vai ser aqui. Falei, prepara que vai ser aqui. Aí o Thiago ligou. Assistente da doula aqui, o que é que eu fiz? Como é que se chama assistente da doula? Assistente da doula? Não sei, tem nem sei doula se não tem assistente. Então, mas Ok. pronto, eu me nomeei. Aí eu sabia que era uma menina, peguei toda a roupa que tava Eu lá falei- ele falou no assim- sofá, peguei um lençol rosa, cobri o sofá, porque essa é menina, né? Então um lençolzinho rosa, bonitinho. Aí a Andresa, que palhaçada é essa? Eu disse, a menina, tá lá, rosa aqui já pra ela. E assim, ela agarrada com a Irlanda no chão. E aí o Hugo chegou, o marido, Eu falei, pra poder vamos te ajudar, levantar ela. Eu falei, vamos te levantar e eu vou te levar pra sala. Porque eu pensei, gente, como é que vai parir na cozinha, né? Só que aí eu penso muito rápido. Eu tenho essa coisa de... Eu tô aqui, mas eu tô em todo canto. Aí eu fui lá, lavei minha mão na pia da cozinha até aqui, ó. Muito Grey's Anatomy, né? Lavei minha mão. Não, e ela veio passei assim, um monte ó. de detergente. Vinha Já assim, veio com as mãos assim, ó. O bracinho esticado assim, não posso tocar em nada já. Eu disse, menina, vinha assim, eu falei assim, Hugo, vamos levantar a Irla e vamos levar. Ela falou, eu não consigo levantar. Já tá coroado. Com O neném certeza. tinha coroado a cabecinha da neném. E aí eu falei assim, meu amor, você não vai ter esse neném aqui. E nisso que o Thiago colocou, eu falei, e o Thiago falou, mas onde é que eu encontro o lençol? Aí vem aquela coisa rápida do raciocínio, né? Falei, provavelmente pensei, tá no guarda-roupa, na parte de cima, tal. Falei, Thiago, vai em tal lugar, não sabia nem se tava. Fui no chute, tava lá. E aí, beleza. A Irla pegou, conseguimos levantar a Irla, aí eu peguei uma toalha pra ela morder. Quando eu dei a Muito toalha bem. pra ela mordeu meu dedo. Eu escutei todos as fibras. Aí eu falei, não, velho, eu tive muita vontade de xingar ela, mas eu, né, não era o momento de xingar a coleguinha. Guardei pra mim. Então, Irla, A dor dela era maior. a dor dela era maior, mas a minha foi ruim também. E aí conseguimos levar ela pra sala e a gente foi segurando, ela foi segurando no marido em cima e eu fui perna por perna levando uma perna de cada vez até ela chegar na sala. Quando No ela chegou, sofá rosa. no sofá rosa, Porque já com era de lençol menina. estendido rosa. Aí eu falei assim, vamos deitar. Nisso a gente já tinha ligado pra ambulância, óbvio. Ligamos pra uma amiga nossa que é enfermeira. E ela não chegou, a ambulância não chegou, ninguém chegou. E Andresa Não, Rocha foi- chegou. a Andresa Rocha tava ali, bebê. Não, e detalhe, tudo isso foi muito, muito rápido. Muito rápido. E assim, as casas, tanto a nossa quanto da enfermeira, amiga nossa também, A Ana muito, Sancho. muito perto. E a Ana mesmo veio muito rápido. Muito rápido, foi Mas tudo sendo muito que rápido. o parto foi também muito rápido. Aí onde é que entra a história do Tafarel? Porque ela tava em pé. Não, na verdade eu falava assim pra Thiago, vai lá fora e vê se a ambulância, vai que a ambulância passa e perde a entrada aqui. Não quero que ela perca a casa. E o Thiago ia, o Thiago voltava e ela gritando, vai nascer. E eu saí correndo. Eu falei assim, Thiago, entra porque vai nascer agora, Thiago, entra. Porque não veio ambulância, não veio Ana, não veio ninguém. Thiago voltou. Quando o Thiago... E eu já tinha o quê? Porque eu sou uma doula experiente, né, gente? Eu sou uma Claro. doula... Ela tava de vestido, eu olhei por baixo. Quando eu olhei por baixo, eu vi a cabecinha. Todinha, assim. Eu falei, vai nascer com certeza, vai nascer, tá nascendo. Aí eu falei, Thiago, volta. Quando o Thiago voltou, aí ela, segura o meu neném! E ela agarrada no marido em cima e eu embaixo, vai, Só Tafarel! vi as mãozinhas da Andresa assim, ó. As mãos Porque da a Andresa neném- balançando assim. A neném desceu, nasceu nos braços da Andresa assim. Aí, meu, foi uma coisa assim, linda Foi de se lindo, ver. só que a neném tava enroladinha com o cordão Você umbilical. conseguiu tirar? Calma, amiga, porque essa foi uma história assim que me deixou muito ansiosa. As pessoas vinham me perguntar, nossa, deve ter sido incrível, né? Eu olhava bem nos olhos da pessoa e falava, incrível, minha linda. Deixa eu te explicar o que é incrível. Primeira vez, né? Imagina. E aí, Sim. quando eu vi a nenezinha bem roxinha, eu deitei, O que é normal, criança nascer roxa. o que é normal, mas pra mim não era, Não né, era amiga? Pra normal. mim era um Sim. desespero. Tô Aham. sabendo agora que é normal. Tá Eu vendo? Tô aprendendo deitei. tanto nesse podcast E aqui, também gente. é normal estar com cordão no Bem legal no pescoço. pescoço. É outro Tranquilo. mito. Cole.
Então, mas aí é o drama. Agora três, vocês me quebraram, né? Porque esse eu é o falava Colin. pra todo mundo do meu drama e eu falava que foi um drama, as pessoas acreditavam Não, como mas é um vocês me drama porque quebraram. os médicos, principalmente no Brasil, falam que isso pode matar uma criança. E Então... não, o cordão, ele é gelatinoso, ele não vai enforcar a criança. Prossiga. Prossigo, porque agora a minha história ficou quebrada, né, gente? Porque assim, eu era a heroína do cordão umbilical. Mas agora... E não sou mais. Me desmistificou, não sei quantas palavras. Aí eu deitei a minha amiga, falei, vamos deitar no sofá. Deitei o neném nela. E ela falou, o neném tá com cordão umbilical. Eu falei, mas ele tá lindo. Ela tá linda, amor. Ela tá linda. Tá linda. Aí peguei e falei pro esposo, né? Falei, Hugo, me ajuda, o Hugo veio aqui, porque minha mão fazia assim, minhas pernas. Imagina. Eu tenho um joelho enorme. Os meus 2 joelhos enormes, eles se batiam, igual um maluco. Parecendo coco. Parecendo coco. Aí o Hugo veio aqui com a minha mão tremendo, ele veio comigo, aí a gente tirou o cordão umbilical. E aí a neném chorou, foi uma emoção. Tava aqui assim, a foto que eu tenho é uma foto horrorosa. Posso até colocar um dia nos stories. Eu já até coloquei algum tempo atrás essa foto. Foi a única foto do parto. Então ela teve uma parteira, uma doula, uma Fantástico. tudo, mas não teve uma fotógrafa, né, babes? Não teve. E aí chegou, né? Depois chegou a Ana. E ambulância? É a ambulância e a Ana. Primeiro acho que chegou a Ana. Chegou a Ana, logo depois a ambulância. E depois a ambulância. Quase que eu falei assim, mas o que vocês estão fazendo aqui mesmo, Pode ir Brasil? embora. Pode ir embora, porque agora só falta cortar. Eu ia pegar a tesoura da cozinha e cortar, né? Mas ok. E aí a ambulância levou a minha amiga com a nenezinha e tal. E foi uma história, então eu queria dizer pra vocês que eu também sou uma doula. O anúncio. Me segura. Eu já assisti um parto assim também, né? Recentemente. Foi em julho. Foi assim, foi um divisor de águas na minha carreira profissional. Acho que todo parto domiciliar divide a nossa carreira. Dividiu a minha de Dividiu fotógrafa, a né? minha Porque eu deixei também. de ser fotógrafa naquele dia. Mas quando aquela criança nasceu nos meus braços, na minha mão, só tava eu, a minha gestante e uma amiga dela. E a midwife não chegou, Ela né? não chegou a tempo. Porque assim, foi uma evolução muito rápida. E nem eu, né, Ju? Porque A gente tem talvez que eu falar até isso. iria. Às vezes a midwife, a gente a notifica, mas a midwife vai pra fazer o parto. E o dela foi muito rápido, né, Ju? ela Não chegou. Ela não chegou. E a midwife dessa minha cliente foi a nossa midwife que me treinou. E ela também é a minha midwife. E ela o tempo inteiro no telefone. Eu confio em você. Eu sei que você é capaz. Vamos lá. E foi assim, foi a coisa mais incrível foi ver aquela criança nascer. Depois dos meus partos, aquilo ali foi tipo um dos momentos mais emocionantes da minha vida. É muito legal, E muito veio, lindo. E veio na minha mão e ele nasceu sorrindo. Quando ele Nossa. escutou a voz da mãe dele, ele sorriu. É muito lindo E isso. aquela criança chorou, a gente deu, né, aquela limpada básica ali, coloquei no peito da mãe, o moleque pá no peito, tá lá mamando até hoje, lindão. Muito legal. Gostosíssimo. Deixa eu trazer um outro assunto aqui. Recentemente a gente ouviu sobre esse caso absurdo, eu não sei, Claudinha, provavelmente sim, vocês, Sim, é do mundo de vocês, da Chantal. Quando eu ouvi o áudio, que colocou uma carinha ali na frente, depois eu ouvi os áudios dela para familiares ou amigos, sei lá, para amigos, eu fiquei com um sentimento muito ruim. Assim, mas eu não sei explicar, eu acho que beirou a raiva mesmo, eu tive raiva. Porque foi tão pesado, a gente escuta as pessoas falarem isso e aquilo, mas eu nunca tinha de fato ouvido um médico fazer uma coisa daquela. Como é que uma parteira não, como é que uma doula se posicionaria numa situação daquela? Eu acho que o caso da Chantal é muito comum. Mais comum do que a gente pensa. E também me chocou. Porque quando uma famosa vai na rede social e é exposta daquele jeito, choca, né? Muito. E o que aconteceu com ela, pra quem não... Eu só vou dar um resuminho. Acho que é bom pra pessoal O que aconteceu, ela é uma influencer digital, casada com um cara super famoso, que é o Matheus. Acho que eu esqueci o sobrenome dele. Verdelho. E ela teve uma filhinha, se não me engano, há 4 meses atrás. E ela teve uma equipe de tudo que é possível. Ela teve doula, ela teve midwife, ela teve um médico que é super famoso,
É um dos médicos mais famosos do mais Brasil. a gente tem que falar isso muito. E ela não pôde divulgar o vídeo de um parto humanizado e natural que ela tanto sonhou e que ela teve um parto normal, mas não foi nada natural, porque o trabalho dela de parto foi bem longo e nas últimas 2 horas o médico entrou, que aqui também é de praxe, só entra O médico só entra Pra no nascer. pro expulsivo. Só pro expulsivo, ó. E o que aconteceu com ela é que tem muitas mulheres que dá 1, 2, 3 vezes, o bebê já nasce. Tem muitas mulheres que não. Do Colin, a Ju demorou mais do que da Paris, o expulsivo. E o expulsivo dela foi longo. E esse médico ficou o tempo inteiro falando pra ela, vamos fazer a episiotomia. Quem não sabe, episiotomia é um corte que se faz na vagina para aumentar a saída do bebê. Só que Pra esse... facilitar a Facilitar. saída do bebê. Só que esse corte, você imagina um cara pegar um bisturi, rasgar a vagina e muitas vezes até o ânus da mulher. E ela não queria, porque ela tinha informação e ela estava com a equipe. Ela sabia que Em era- nenhum não era momento ela necessário. falou, não, eu não quero, eu não vou querer, eu não vou aceitar a episiotomia. E esse médico ficou o tempo inteiro falando pro marido, olha como que tá a vagina dela, vai ficar toda rasgada, entendeu? Vou ter que costurar. Vai ter que custar todinha. E falando muito Palavrão, vamos logo, palavrão. poxa, né? Falando coisa assim, pô, que saco, vai logo, faz força. O bebê não tá sendo. Como assim? O bebê não tá sendo porque sua você não. culpa, é. Sua culpa, vai que se acontecer alguma coisa, enfim. E foi super traumatizante. E que a gente não sabe é que tem um documentário, que tem o 1 e o 2, que é o Renascimento do Parto. Tenho 3 já. Já tenho 3, né, amiga? Que é ótimos. Tá e no que Netflix. nós vemos depoimentos de muitas mulheres que tiveram violência obstétrica. Eu tive violência obstétrica no meu Eu parto. tive também. A Ju também teve, de alguma forma. Inclusive no parto só mudando um pouquinho da Chantal. No parto da Paris, teve uma enfermeira, que a Eu Andresa lembro tava lá. perfeitamente E a Ju estava disso. com muita dor. E a Ju estava gritando. Mas não Eu lembro- absurdamente. eu lembro até hoje. normal. Olha, E ela chega falou arrepio, assim, porque eu lembro disso assim. Fala baixo. Vamos... Grita baixo. Grita Ela baixo. falou assim pra mim, lower your voice. Eu escuto a voz dela, que ela fosse pra mim, lower your voice. Eu estava de 4 na cama, eu tava debruçada, lembra? Aqui, você tava do meu lado esquerdo, e eu aqui, e gemia, e gritava. E aquela mulher virou pra mim e falou assim, lower your voice. Falei, vocês escutaram o que ela disse? Aquilo me quebrou por dentro. Você escutou o que aquela mulher disse? Aí a Ju continuou e ela repetiu. Você lembra disso? Ela Lembro. repetiu. Então isso é muito comum. E muitas mulheres que têm violência obstétrica têm um trauma enorme. E a Chantal ficou com trauma. Tanto é que ela não expôs. E infelizmente a gente sabe que isso vazou o áudio dela. E que ela teve que se pronunciar sobre isso. E agora tá processando o médico. Na verdade, eu acho que a palavra não é nem infelizmente, acho que a palavra é felizmente. Sim, claro. Porque no caso da Chantal foi muito forte as Muito. palavras que ele usava, a agressividade não só em palavrões, mas falando sobre a vagina dela, ele foi agressivo ele demais. falou da vagina dela pra outras pessoas. Pra outras pessoas. E Entendeu? quando a enfermeira falou isso pra Ju, qualquer pessoa de fora poderia falar, gente, que frescura, o que é que tem? Você mandou ela falar baixo. Mas na verdade ela tá no momento mais sensível, mais Muito. doído da vida, que só quem é mulher sabe a dor que é um parto, independente do parto que for, é doído, é sofrido. E aí você escutar uma coisa dessa na hora ali que você tem que se conectar com o seu bebê, você tem que se conectar com aquela dor, fazer todo o seu corpo funcionar na hora do expulsivo. E você escutar uma coisa dessa, gente. A sua Ali pergunta me foi, quebrou. o que uma doula faz numa situação dessa? Sim. A Chantal, por exemplo, ela tava com uma equipe toda Fantástica. do lado dela. E naquele momento, não se tem muito o que fazer. O bebê tá todo coreado, ela tá totalmente dilatada. E a única coisa que você tem que fazer é respeitar o espaço dela. Naquele momento, a autoridade máxima é o médico. Não tem como a gente falar, tira o médico agora. A gente não pode Infelizmente. O doutor fale direito. Exatamente. Não, a Não, gente não tem pode como. fazer isso. Agora, o que a gente consegue fazer como doula é numa situação, por exemplo, como a Ju ou como outras mulheres, que uma enfermeira faz. Por exemplo, tem enfermeira de uma cliente que ela vinha a cada 20 minutos e falava assim: vamos fazer analgesia, vamos colocar ocitocina porque ela não tá dilatando. E a minha cliente não queria colocar ocitocina, porque quando você injeta a ocitocina, a mulher vem com muito hormônio e a dor vem gigantesca. Sintética, né? E ela vinha a cada 20 minutos falando: tá demorando muito pra ela entrar em trabalho de parto, nós vamos ter que chamar um médico pra fazer uma cesárea, então é melhor colocar ocitocina nela.
E aí ela ficou muito furiosa e ela me olhava, só que tava com tanta dor que ela não conseguia se expressar. Então eu falei pra enfermeira, está no plano de parto, ela não quer ocitocina e eu não quero e não vou permitir que você entre novamente nesse quarto perguntando sobre isso. Estamos combinados? Então foi isso que, sabe, que a gente pode fazer nessas horas. E vale também a gente ressaltar que o caso da Chantal só estourou porque ela é uma famosa. Mas isso acontece todos os dias no cenário brasileiro. Todos os dias, mulheres sofrem violência obstétrica naquele momento que é o momento mais especial da vida dela. Eu sofri, no do Colin, eu sofri uma epísio. Eu fui cortada sem autorização. Vagina, sem autorização, sem me informar, não falou comigo, não falou com meu marido. Simplesmente eu fui cortada. E eu só fui descobrir que eu fui cortada depois, no outro dia. Eu não sabia o que estava acontecendo. E estava no seu plano de parto que você não queria. Com certeza. Tá. Com certeza. E eu lembro que eu cheguei para conversar com o meu médico. E aí eu perguntei por que aconteceu. Enfim, ele deu as razões dele que eu sei que não... Sabe? Justificáveis, né? Que são justificadas, que não foi verídico, porque nada justifica uma mutilação, entendeu? Eu demorei pra voltar a ter relação sexual com meu marido porque eu não conseguia. Porque eu sentia dor. Eu sentia dor. Porque ele me cortou pra dentro. Você tá entendendo? Então, isso afetou muito a minha intimidade com meu marido. Tem mulheres que só conseguem voltar a fazer relação sexual com seu parceiro depois de 1 ou 2 anos quando você tem uma episiotomia. Então, Muito sério. É muito sério sobre isso. Só que, infelizmente, depois que acontece, o que eu aconselho para todas é um trauma, não é fácil. Eu sempre falo isso para minhas clientes. Vão atrás de terapia. E para o parceiro, não desmitifica os sentimentos da sua esposa. E não força. Não força. Ela ter relação sexual com você. Exatamente. Procura um terapeuta, porque realmente eu tenho muitas mulheres que não conseguem amamentar porque ela está muito sensível, ela está completamente com dor, num pós-parto super delicado, já traumatizada do tudo que aconteceu, tudo por conta, sabe, dessas coisas. Então tem que ter muita paciência, muita cautela nessa hora. O puerpério merece uma atenção especial para essa gestante. Puerpério é o pós-parto. O pós-parto. Sabe uma coisa que eu tenho percebido nessa conversa aqui, olhando agora de novo o lado do pai, né, o masculino, é que a informação é fundamental. Então, toda a preparação, todo o conhecimento vai ajudar bastante. Agora, voltando ao caso da moça aqui, da Chantal, né? Por mais que o médico tenha sido a autoridade ali, a maior autoridade durante o processo do parto, eu, como um pai, eu não teria também o direito, uma vez que eu tenho conhecimento e informação, dizer, como você falou, Cláudia, peraí, não fala assim com minha esposa. Não fala assim, não é assim para fazer. Você tem. Eu tenho, não tô, é uma coisa que eu não posso transferir para a doula, não posso transferir para a enfermeira. Mas, de novo, acho que vem a importância do marido, do parceiro, da pessoa que está, do parceiro mesmo que está no processo junto com a grávida, a mãe, de se envolver, de se entregar, de entender o que funciona, o que pode, o que não pode, o que é o risco, onde não está o risco. E daí conduzir, né? Quando no caso, né, falando da Chantal, ela só reconheceu, ela só processou na mente dela que ela sofreu violência obstétrica depois. Quando ela foi ver os vídeos. Ela foi ver os vídeos e ela não conseguia. E o Matheus foi falando tudo pra ela, tudo que ele escutou, tudo que ele falou. E muitas vezes também, não sei se foi o caso, eu não acompanho esse casal. Eu não conhecia eles, eu conheci depois que aconteceu tudo isso. Mas eu não sei se ele tinha toda essa informação. Não, eu não sei se ele foi empoderado o que vem na hora pra step up. É o constrangimento, sabe? Eu acho que também é o medo, né? Porque já tá ali. Sim. A pessoa que mais entende é o médico, na sua cabeça. Na sua cabeça, sim. A pessoa que mais entende é o médico. Se eu falar alguma coisa, o que esse médico pode fazer? Pode fazer alguma maldade? Sei lá. Acho que passa 1000 coisas na cabeça da mulher. Eu acredito. Tem uma partezinha do vídeo que ela fala assim... Que ele fala pra ela fazer força, sei lá, e ela fala assim, eu sou a pessoa mais interessada nisso. Então, acho que faltou, talvez, não só do médico, mas é como a Cláudia falou, né? Quem que vai chegar pro médico e falar, faz um favorzinho pra mim, você pode sair daqui?
e trazer outro médico, né? Se é uma equipe que é do médico, é muito mais difícil isso acontecer. E geralmente no Brasil, o que acontece é que é a obstetra que indica, a enfermeira obstetra que indica a doula. Se essa equipe, que nós não sabemos, é do médico, essa equipe não vai se pronunciar, Andresa. Não vai. Muito pelo contrário, vai muito pelo acobertar contrário, todo vai aquele monte de coisa. acobertar. E tem gente saindo em defesa dele. Tá. Tem Incrível. mulheres que Impressionante. tem mulheres que estão acusando, que falam, não, realmente aconteceu algo parecido comigo, foram umas 3, 4, mas tem mulheres que estão saindo em defesa desse homem. Entendeu? Ele deletou todas as redes sociais, né? Foi, se afastou. E a esposa dele tá falando em nome dele, defendendo ele nas redes sociais. Ele falou que o vídeo foi Manipulado. mas, mano, a voz dele. Não tem as como. Não, Não tem o que ele falou. Não tem o que como. ele falou. Agora ele vai ser investigado. Ele vai ser investigado e vamos ver o que vai acontecer. E vamos ver se vai mudar a postura de outros médicos, de outros Eu acho que profissionais. sim. Isso tem Espero acontecido que sim. muito. Eu fico Espero que muito sim. feliz que tenha saído essa notícia da Chantal. Eu sei que é muito duro para um Sinto um muito por ela. E num puerpério você ter que enfrentar uma coisa dessa, É né? horrível. Que a rede social é pesada, a rede social também que não é cruel. fácil. Ela tá cruel. dando O que voz às acontece mulheres muito com agora. mulheres como ela teve um filho e agora teve um bebê. Não sei se é menina ou bebê. É uma menina. É uma menina. E os dois foram parto normal. O que muitas das vezes acontece é que essa mãe, se ela for engravidar uma terceira vez, ela vai querer um parto humanizado dentro da casa dela. Por exemplo, o Márcio Garcia, a esposa dele, acho que ele tem 4 filhos. Os 3, uma foi a cesárea, se não me engano, as outras 2 parto normal hospitalar. Ela teve a violência obstétrica e o 4º filho eles tiveram domiciliar. E foi perfeito. Da Chantal, a menininha dela foi um VBAC. A primeira tá. dela foi cesárea. O que é primeiro- VBAC? VBAC é um Vaginal Birth After C-Section. Ela teve uma cesárea Ela antes. teve um parto vaginal, um parto normal depois de uma cesárea. Tá. E, infelizmente, essa mulher, o que aconteceu com ela, né? Ela passou por tudo isso, mas agora ela tá dando voz para todas as mulheres que sofrem violência obstétrica no cenário brasileiro, entendeu? E pegando o gancho do que a Thaia falou, do parto hospitalar e parto, né, em casa, eu já dolei nos 2 lugares. Eu já dolei também no centro de parto, na casa de parto. Pra mim, Juliana, mulher, o parto, ele não combina com o hospital. Não Parto combina, não gente. combina com o hospital. Parto é um Interessante isso. evento. Eu já um fotografei evento parto em familiar. casa. É outra outra vibe, realidade. É outra coisa. É outra realidade. É tanto respeito. Essa cliente que eu dolei ela em casa, 40 minutos depois que o bebê nasceu, a gente estava sentada na cama, as duas de perninha de índio cruzada, tomando Coca-Cola, comendo pão de queijo, vendo a midwife, fazendo um coraçãozinho assim no cordão umbilical do bebê. Sabe? Que ainda estava ligado na placenta, ainda estava na placenta, a gente esperou a placenta terminar de pulsar, tudo. E foi uma coisa linda. Foi tanto amor, sabe? Que na hora que essa midwife chegou, que ela me abraçou, eu caí assim, sabe? Eu tirei tipo E também peso nas costas. depois que tudo acaba, é uma sensação. É, Você pode muita. deitar na cama e dormir com aquele sangue ali da mulher no corpo, né? Porque você tá tão cansada no final das contas, né? Fotografar é cansativo, imagina vocês. Gente, a gente tá chegando ao final. Que pena, é mas um foi assunto ótimo. tão bom de falar. E tem muito mais coisa pra se falar. Muito mais. Eu Então posso vocês dizer que vão eu já voltar. aprendi muito aqui já. Já vejo Já muitas foi. coisas que... Conversa com o Victor. Conversa com o Victor. O Vamos Victor sabe de tudo. Vamos ter outro filho, cara. Não, mentira, Não, Thiago já não. fechou a fábrica ali. Hoje a gente só tá por diversão. Só pra diversão. Tá bom, chega. Muito obrigada, Obrigada, Cláudia. nós. Muito obrigada, Ju. A gente tem um presentinho pra vocês. Enquanto a Bela traz o presente, como que a gente encontra vocês nas redes sociais? Pode começar. Tá. Eu tô no Instagram, tá? @JuSeparavic. Eu tenho um Instagram profissional também, mas eu não tô mexendo muito nele ainda. Eu tô montando, tudo bonitinho. Então eu vou estar aqui falando do meu Instagram pessoal, que é JuSeparavic. Vocês me acham lá. O meu Instagram é Sempre. claudiamarate_lindoso. E antes de terminar, eu só queria comunicar para todas vocês. A gente tá aqui no Vale de Utah.
Eu e a Ju, a gente vai montar uma equipe e a gente tem vários planos agora para o primeiro trimestre de 2022. Que legal. E a gente quer fazer rodas de gestante, a gente quer ensinar esse pai, essa mãe, a gente quer fazer o máximo de possível de dar informações e empoderar essas mulheres. Que legal, gente. Vai ser um prazer. Eu vou acompanhar com certeza, que eu já acompanho as duas na rede social. Tiago, como que a gente encontra nas redes sociais? Não encontra ainda. Não encontra, mas eu tô Não fazendo acredito. uma campanha. Não, assim, Eu acho que você tem que ter o seu Instagram. Andresa fez até uma campanha no Instagram dela, Eu se fiz. deveria fazer. Assim, eu só quero ter aquele privilégio do arrasta pra cima, né? Que é o quê? Quantos seguidores? Dá o quê? Uns 10 mil. Ele quer, Não, ele quer agora você, não não precisa precisa mais, você mais, só não. coloca o link. Não, já ia Agora dizer é assim, uma semana, se chegar aos 10 mil, aí eu já faço. Ah, eu entendi. crio hoje Não, mas mesmo. agora você pode criar hoje que já tem, tá? Vamos criar esse Instagram, né? Vou meu fazer. filho? Tem 3 seguidoras aqui, ó. Exatamente. certeza. Então, Papo fechou. com a Bela, que tá ali de suporte. E vocês me encontram na rede social como Andresa Rocha Family ou Andresa Rocha Fotos com PH. E eu trouxe um presentinho, nós trouxemos um presentinho pra Cláudia. Esse presentinho é o seguinte, é um lanchinho, um chocolate delicioso pra vocês. Ai, que fofo. E nós trouxemos também um caderno para que vocês anotem todas as experiências de vocês. Vocês escrevam quando vocês voltarem dos partos, porque isso é uma coisa, é a coisa mais linda, é a profissão mais linda desse mundo, é a profissão de vocês, da área de vocês. E esse presente é para vocês anotarem com todo amor como que foi, os sentimentos que vocês tiveram, aquilo que veio dentro do seu coração naquele momento mais lindo que vocês fizeram parte na vida dessas pessoas. Então eu trouxe um pra Ai, que Claudinha. fofo. Obrigada. E um pra Eu Ju. amei. Muito E um obrigada. pra Ju. Olha, gente, que lindo. É um Obrigada, diário eu amei. só pro parto, pra vocês escreverem as coisas de parto de vocês. Muito obrigada. Meninas, obrigada por Obrigada terem por esse vindo. espaço, pela oportunidade, foi massa. Foi ótimo Muito ter vocês obrigada. aqui. Muito obrigado, gente. Obrigada, Tiago, pela participação na bancada. Tenho aprendido muito. Eu tô animado com esses podcasts. Vai ser cada vez mais um assunto que vai ajudar a gente a É a aprender primeira bastante. vez que eu consigo trazer Thiago pra internet, tá? Que as pessoas até perguntam, você é casada mesmo? Eu falo, sou, gente. Eu sou, ele é bonitão, ele tem uns bração, mas ele nunca aparece. Primeira vez que esse homem vem. Gente, obrigada. E, mostra o braço, gente, mostra o braço, mostra o Tchau, braço. gente. Um beijo. Tchau.